Este episódio do Expresso é um patrocínio de C6 Tech Invest. Seja você mesmo seu próprio assessor de investimentos. A Bolsa tem passado por muitos altos e baixos desde o início da pandemia. Em março de 2020, o Ibovespa viu de perto o fundo do poço. Você deve se lembrar. O Circuit Breaker ganhou os holofotes quando a Bolsa desabou por conta da crise provocada pelo coronavírus. E as possíveis consequências para a economia mundial derrubam as bolsas em todos os continentes. O índice Bovespa mergulha mais de 12%. Em apenas 8 pregões, o mecanismo foi acionado 6 vezes. Por outro lado, em agosto deste ano, a bolsa se recuperou. E o Ibovespa, que é o principal índice da B3, bateu seu recorde histórico. A Bolsa de Valores fechou a sexta-feira com mais um recorde histórico, ultrapassando a barreira dos 130 mil pontos. Mas nos últimos pregões, o mercado anda meio cabisbaixo. E a questão que fica é: quais são as perspectivas daqui para frente? A Bolsa Brasileira se recuperou da pandemia ou continua andando de lado? Quem me ajuda a responder essas questões é a repórter Juliana Saringer. Eu sou a Diana Ribeiro e esse é o Expresso 6 Minutos. Oi, Juliana, bem-vinda ao Expresso. Oi, Diana, obrigada pelo convite. Juliana, o Ibovespa teve seu recorde histórico em agosto, mas tem enfrentado alguns dias difíceis nas últimas semanas. Quais são as perspectivas para a Bolsa até o fim do ano? No início desse ano, as projeções de algumas instituições financeiras giravam em torno de 145 a 152 mil pontos, mas o cenário foi mudando ao longo do ano. Agora a expectativa é de que o Ibovespa feche o ano entre 120 e 130 mil pontos. O Itaú, por exemplo, cortou a projeção deles de 152 mil pontos para 121, enquanto a XP, que está mais otimista, espera 130 mil pontos em dezembro. Mas ainda assim são 5 mil pontos a menos do que na projeção anterior. Nos últimos dias, o índice tem ficado entre 110 e 114 mil pontos, então ele ainda precisa crescer bastante para chegar na projeção dos analistas. Por que as projeções caíram? As chances delas caírem ainda mais em 2021? Então, existem uma série de fatores que motivaram essa queda, como a alta da inflação em todo o mundo, o desempenho das bolsas lá fora, as incertezas sobre o equilíbrio fiscal aqui no Brasil e a crise hídrica que a gente está vendo. A inflação é o grande medo do momento, porque os mercados estão entendendo que ela é mais duradoura e generalizada do que se esperava, e isso pode dificultar o crescimento econômico dos países. Chance de cair até tem, mas os especialistas acham difícil, porque o mercado já considerou esse aumento dos juros e essas outras dificuldades que estão no radar. As projeções podem diminuir sim, caso alguma coisa extraordinária aconteça, como um movimento de forte queda nas bolsas internacionais ou a intensificação de problemas aqui no Brasil. Mas se tudo continuar como está hoje, as projeções não devem ser alteradas. Em entrevista aos 6 Minutos, o Alexandre Espírito Santo, que é economista-chefe da Orama Investimentos, destacou 2 pontos para uma possível piora nas projeções da Bolsa. O primeiro são os fatores externos. Tem uma série de fatores que poderiam atrapalhar. Primeiro, uma queda muito forte, né, lá fora, uma coisa bem crash, que os mercados lá fora realmente estão muito esticados. De qualquer maneira, tiraram o bode da sala, aí, que foi essa coisa do endividamento, né, postergaram para dezembro. Então, isso deu um certo conforto ali para o mercado, não parou de cair, pelo menos, isso é bom. Então, tem a questão externa, a mudança da política monetária lá fora, que vai acontecer, na nossa visão, no ano que vem, é uma espada na cabeça que a gente vai ter. O Alexandre também chamou a atenção para questões de políticas internas. Um outro ponto aqui, né, é você ter alguma coisa que atrapalhe ainda mais essa situação fiscal que a gente tem, né, porque, ao que tudo indica, né, estão tentando organizar uma saída para os precatórios, tem essa PEC, né, que está aí no Congresso, existe o resultado final lá da CPI, então tem que ver politicamente como isso vai ficar, vai ter a convocação do ministro para ir até o Congresso para falar sobre a sua conta offshore. Então tem muito ruído político, isso acaba sempre sendo
um fator que traz incômodo, dúvidas. Juliana, e essas projeções menores indicam o que exatamente? Como que esses cálculos são feitos? Na prática, significa que as perspectivas econômicas estão mais desafiadoras tanto para o país se recuperar da crise, como para as empresas terem bons desempenhos financeiros, com os juros e inflação mais altos, a crise hídrica e as tensões políticas aqui no Brasil. Então, as instituições analisam todo esse cenário macroeconômico e a saúde das empresas listadas no Ibovespa, para determinar qual que será o valor do índice no final do ano. E falando agora para o investidor, o que ele deve ficar de olho diante de projeções mais baixas? Como saber se o Ibovespa está caro ou barato? Ou se é hora de comprar ou vender ações? Na hora de saber se está caro ou está barato, não é tão importante assim olhar para a projeção do Ibovespa em si, mas para um outro indicador que considera o preço da ação e o lucro da empresa. Quanto menor a relação entre preço e lucro, significa que o índice está mais barato. Para quem é leigo no assunto, é um pouco difícil de entender essa conta sozinho. Então, a minha sugestão é procurar esses números em relatórios especializados. Para o Alexandre Espírito Santo, da Orman, é importante ficar atento ao PL, que é a relação preço e lucro. Ele considera que as empresas da Bolsa Brasileira são sólidas e, por isso, ainda esperam um patamar maior ao final do ano. Elas fizeram ajustes importantes. As empresas estão lucrativas, são empresas sólidas, a maioria esmagadora bem geridas. E a gente teve nessas últimas semanas uma queda muito acentuada de empresas, desde as commodities, porque as commodities, especialmente o minério de ferro, sofreu muito, até as empresas são muito impactadas pela economia, pela atividade. E, nesse sentido, empresas de varejo, por exemplo, caíram muito. Alguns bancos sofreram. Enfim, então, como eu falei no início, acho que apareceram oportunidades, na hora que você olha a relação risco-retorno, com um PL aí um pouquinho abaixo de 8. Diante de um quadro internacional que não é totalmente desfavorável. Então vamos lá. Eu vou dar uma recapitulada rápida nos principais pontos que falamos no episódio de hoje. As instituições financeiras diminuíram as perspectivas para a Bolsa Brasileira até o fim do ano. Se antes as projeções ficavam na casa dos 150 mil pontos, hoje elas giram em torno dos 120 e 130 mil pontos. Essa queda foi motivada por uma série de fatores, como a alta da inflação, o desempenho das bolsas lá fora, as incertezas sobre o equilíbrio fiscal brasileiro e até a crise hídrica. Na prática, as projeções menores significam que as perspectivas econômicas estão mais desafiadoras, tanto para o país se recuperar da crise, como para as empresas terem bons desempenhos financeiros. Esse foi o Expresso 6 Minutos, podcast com conteúdo quente e rápido para não deixar ninguém desinformado. Todos os episódios estão disponíveis nos principais tocadores de áudio. Nos siga no seu preferido. Quer acompanhar notícias sobre economia e finanças de um jeito rápido e divertido? O 6 Minutos está no TikTok, com vídeos todos os dias. Eu sou a Diana Ribeiro, a apresentação, roteiro e produção são meus e a edição de som é do Rafael Paparella. Este episódio usou áudios de Jornal Nacional e Band News. Nos encontramos na semana que vem. Até! Já imaginou você mesmo investir no seu dinheiro sem precisar falar com ninguém? O C6 Bank criou o C6 Tech Invest. Invista em ouro, ações nacionais e internacionais e títulos do Tesouro Americano, mesmo sem ter experiência em investimento. C6 Tech Invest é uma plataforma de investimentos que te ajuda a montar uma carteira personalizada de acordo com os seus objetivos. Seja você mesmo o seu assessor.